faço a apresentação, como eu disse, eu sou a Andréia. O Guilherme, ele é o diretor de avaliação lá do DPO, né? O professor Delano, o Guilherme, ele também é membro da CPA, porque a gente, depois eu vou mostrar como é que funciona, qual é a composição da CPA atualmente. Ele entra como membro representante institucional na CPA, né? Como representação institucional, nós também temos o Danilo, que faz a parte de avaliação institucional no DEG, no final das contas. Então, eu acho que a CPA, ela tem uma composição atual que tenta cobrir essa parte de avaliação de maneira bem completa, olhando para os dois lados, né? Olhando tanto do ponto de vista de uma avaliação mais estatística, como um apoio de avaliação de curso no dia a dia, vamos dizer assim, né? Além disso, nós temos aqui também o professor Delano, que é da coordenação de avaliação lá do DPO também, e a equipe dele está aqui, a Amanda, a Júnia também. Além disso, alguns membros da CPA estão aqui, o Luiz, ele está aí também. Quando chegar na parte da descrição dos membros da CPA, eu chamo atenção para, se tiver mais alguém já tiver chegado, eu chamo atenção para isso. Então, para começar a nossa apresentação, eu peço para o professor Delano compartilhar os slides. Só um professor. Eu peço que as perguntas elas fiquem ao final, principalmente acho que na parte final, como eu disse, são três, a nossa apresentação é dividida em três partes. Essa primeira parte eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o nosso trabalho na CPA. A segunda eu vou discutir os indicadores que nós vamos apresentar aqui. E a terceira, o professor Delano vai discutir os indicadores especificamente dos cursos de arquitetura. Principalmente nessa última parte, eu acho que vão levantar muitas questões que vocês talvez gostariam de indagar, tipo assim, tanto que o Danilo está aqui, o Guilherme está aqui, o Delano está aqui, prontos para responder todas essas questões para vocês, mas aí eu peço que fique para o final, até porque muitas vezes a gente acaba respondendo na própria apresentação algumas desses questionamentos. Professor Delano, você pode passar para o próximo slide para a gente começar? Professor Delano? Ele... Travou? É isso que eu ia perguntar. Nessas horas eu sempre tenho a dúvida se fui eu que travei ou se foi ele que travou, entendeu? A gente nunca sabe. Não. Vou começar a passar, pode deixar. Tá. Não, o bom é isso, que pelo menos quando alguém se pronuncia assim, a gente tem certeza de que pelo menos ainda tá aí, né? Delano? Tá, Guilherme? gente, minha conexão está muito ruim. Talvez seja melhor o Guilherme passar. Você ia perguntar se o Guilherme podia fazer isso. Ou então, qualquer coisa você me manda. Aqui. Bom, a CPA, na verdade, ela é bem antiga, depois a gente vai falar do. Guilherme, você passa os slides então? Tá. Desculpa por isso, gente. Bom, a CPA, ela tem um histórico já bastante consolidado na universidade, mas ela foi reestruturada esse ano. A nossa nova resolução que rege as nossas atribuições, ela é agora de maio, a resolução 49 de 2021 do Consune, e as nossas atribuições elas são bastante claras. A gente é responsável pela implementação do plano de avaliação institucional, que vocês podem consultar no site cpa.unb.br. Nós temos dois sites importantes, que é o cpa.unb.br e o avaliação.unb.br. A gente tem um trabalho muito próximo com a diretoria de avaliação institucional, então muitos documentos que eu vou mencionar aqui, vocês encontram nesses dois sites.
entre as atribuições da CPA, além da implementação desse plano, esse plano ele é trienal e ele segue o calendário de avaliação dos sinais, certo? Que é o sistema de regulatório, vamos dizer assim, de avaliação das instituições de ensino superior do MEC, que, entre outros instrumentos, por exemplo, tem o ENAD, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente como é que funciona e como é que isso afeta a gente aqui em termos de avaliação, certo? Então, assim, o papel da CPA coordenar esses processos de avaliação, tanto internos quanto os externos. Então, por isso que eu chamei a atenção da importância, por exemplo, da gente ter o trabalho aqui do Danilo e do Guilherme e das suas equipes junto com a CPA, por causa da questão da avaliação de curso, da questão, por exemplo, da coleta de informações do censo, certo? Do Censo da Educação Superior. Então, no final das contas, assim, a CPA está sempre acompanhando, fazendo o monitoramento desses indicadores, certo? E buscando um contato mais próximo com as unidades, por exemplo, por meio do programa Avalia UNB, para que essas informações que são coletadas, para que esses processos de avaliação que são realizados, eles não fiquem, vamos dizer assim, de forma solta, dispersa, sem que exista um processo de feedback, vamos dizer assim, para as unidades, certo? Essa nova resolução, ela reduziu o tamanho da CPA, assim, para tornar, vamos dizer assim, o processo mais enxuto, mais dinâmico, vamos dizer assim. Atualmente, a CPA é composta por 2 docentes, eu e mais a professora Cristina, da Faculdade de Educação, 2 técnicos administrativos, o Luiz, que eu já apresentei, que ele está aqui, o Leandro, lá da FUP, eu não sei se ele chegou já, mas ele é bastante assíduo também. Temos 2 representantes discentes indicados pelo DCE e pela Associação de Estudantes de Pós-Graduação, e temos 2 representantes da sociedade civil também. Além disso, nós temos os 2 representantes institucionais, que exatamente estão na pessoa aqui do Guilherme e do Danilo, que são as 2 coordenações ligadas à questão de avaliação na universidade. Então, assim, a nossa representação, ela tenta ser, primeiro, bastante diversificada, para representar tanto a universidade em termos dos diversos campos, em termos dos diversos cursos, para que isso, no final das contas, seja uma comissão que realmente tenha a cara da universidade nesse sentido. Guilherme, você pode passar? Historicamente, a CPA, como eu falei, ela é bastante estabelecida. Acho que o ponto inicial, o marco inicial da CPA é em 2002, quando nós voluntariamente criamos nossa primeira instância de avaliação, com uma comissão interna de avaliação. Essa comissão ela acabou sendo modificada em 2004, porque a gente precisou, vamos dizer assim, fazer jus à regulamentação externa do MEC, junto com os sinais, em que a gente, então, adaptou essa comissão que a gente já tinha de forma voluntária aos novos critérios que vinham da legislação. A partir de 2006, a gente começou a escrever o relatório de autoavaliação no padrão dos sinais, certo? Eu até convido vocês a darem uma olhada no site da CPA, no site avaliação.unb.br também, para vocês olharem o relatório de autoavaliação. Entre outras coisas, eles têm, por exemplo, o resultado da consulta à comunidade acadêmica, que são dados muito interessantes. Acho que é a única consulta que nós temos em âmbito da comunidade universitária como um todo. Então, vocês têm informações muito interessantes lá, que às vezes não estão presentes no anuário, não estão presentes no relatório de gestão. Então, assim, se vocês precisam, às vezes, de alguma informação específica da universidade, é um lugar muito interessante para vocês conseguirem essas informações. Em 2013, nós tivemos uma nova reformulação da CPA, em que ela se tornou mais... acho que posso dizer que ela se profissionalizou mais, ela teve um alcance maior nas unidades, e agora em 2021 também, com essa atribuição agora mais próxima das unidades acadêmicas, com uma composição mais enxuta, exatamente para tornar esse trabalho mais dinâmico, da forma que a gente tem buscado. Guilherme? Bom, aqui eu apresento para vocês o plano de autoavaliação. Como eu já disse para vocês, é um plano trienal. Perceba que, apesar da recomposição e reestruturação da CPA, nós estamos no meio de um plano de autoavaliação de 2020 a 2022, porque a gente está seguindo esse calendário que nós não temos controle, que é o calendário dos sinais, certo? E o nosso grande objetivo, quando a gente propôs esse plano, era exatamente ampliar a participação da comunidade acadêmica, exatamente, seja por meio da comunidade, da consulta à comunidade acadêmica, seja por meio do programa Avalia, era tornar essa participação mais ativa,
mais interativa também, e que no final das contas a gente trouxesse o feedback desses resultados e transformasse isso numa apropriação de resultados de verdade, que isso se refletisse em tomada de decisão efetiva no final das contas quando necessária. Então é isso que a gente está fazendo aqui hoje nessa reunião. Nosso propósito é exatamente efetivando os nossos objetivos desse plano com vocês aqui hoje, Guilherme. E aí aqui a gente apresenta os nossos principais produtos, para quem não conhece, assim, além do relatório de autoavaliação que eu já mencionei aqui para vocês, a gente também tem o fórum de autoavaliação que ocorreu na semana passada. Quem não pôde assistir, ele está lá disponível no nosso canal, certo? Foi bastante interessante. A gente teve 2 diretores do INEP, um que apresentou um panorama da educação superior no Brasil com foco nas universidades federais. O outro diretor apresentou o novo modelo, vamos dizer assim, de avaliação em loco remoto aqui para as instituições de ensino superior. Então, caso, por exemplo, o curso de vocês esteja com avaliação agendada, eu sugiro que vocês deem uma olhada no fórum, certo? Além disso, eu recomendo também que vocês deem uma olhada, por exemplo, no site. No site vocês podem consultar, por exemplo, nossa pesquisa de egressos, que é feita com base na relação anual de indicadores sociais, que acompanha o mercado de trabalho formal. Eu sei que para a área de arquitetura talvez não seja o indicador mais fidedigno em termos de empregabilidade dos egressos de vocês, né? Nem todo mundo acaba tendo um vínculo formal assim na área de vocês, mas infelizmente é o indicador que a gente melhor consegue acompanhar de mercado de trabalho, e eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse tipo de relatório. Por quê? Porque aí vocês conseguem ver como é que é a inserção do egresso de vocês, vocês conseguem ter uma noção, por exemplo, de cargos, vocês conseguem ter uma noção de salário. Então, a gente tem essa pesquisa de egressos para todos os últimos anos que a gente tem acesso a RAIS. Nós também mencionamos os indicadores de fluxo acadêmico, por exemplo, na discussão da semana passada no fluxo, no fórum de avaliação, o diretor Carlos Moreno do INEP, ele mencionou um pouco essa discussão de fluxo acadêmico também, que é aquela discussão de evasão que nós fizemos assim, em anos anteriores aqui na universidade também. Certo? Também no relatório de autoavaliação vocês podem consultar o resultado da consulta com a comunidade acadêmica, que está aberta. Ela vai ser divulgada pela SECOM nos próximos dias, então eu também convido vocês a respondê-las. E nos sites, o de avaliação e o da CPA, vocês também podem acompanhar os resultados, as classificações da UNB nos diversos rankings internacionais e nacionais, que vocês, assim, captam de maneira dispersa, vamos dizer assim, nas notícias aí que vocês recebem sobre a universidade ao longo do tempo. Ali a gente organiza isso e dá uma contextualizada sobre esses resultados. Bom, aqui eu termino a primeira parte, assim, essa contextualização sobre o trabalho da CPA, e agora o que eu gostaria de apresentar para vocês é exatamente assim, quais são os indicadores que nós gostaríamos de discutir com vocês hoje e qual é o propósito deles. Assim. A gente vai falar principalmente de 2 tipos de indicador. O primeiro é um indicador institucional, que avalia a universidade como um todo, e nós temos, dentro desse tipo de indicador, do indicador institucional, nós temos 2 tipos. O IGC e o indicador de avaliação institucional, que envolve uma visita em loco. O IGC, ele não envolve uma visita em loco. Ele é um tipo de indicador que é feito com base em informações que nós submetemos ao MEC. Certo? Por isso que ele é realizado anualmente, ele não precisa de visita, certo? Enquanto o outro indicador, que é a nossa nota, o nosso conceito de recredenciamento institucional, ele exige que uma equipe do MEC venha até aqui, seja de maneira remota, que agora que é o novo formato que o MEC está propondo, ou seja, de maneira presencial, certo? A última visita que nós recebemos foi em março de 2020, nós recebemos nota 5. A próxima visita prevista para a UNB como um todo receber é daqui 10 anos, porque nós recebemos nota 5.
certo? Isso significa que o nosso IGC, a nossa nota é 5? Não. Essa é a grande questão. Então, eu posso ter uma nota 5 numa visita presencial e não ter uma nota máxima 5 no IGC, por exemplo, que é realizado anualmente. Por quê? Porque o IGC ele é contabilizado de que forma? Ele depende de 3 coisas. Ele depende, primeiro, da média do CPC do último triênio, da média dos conceitos de curso de pós-graduação desse mesmo período, ou seja, que conceitos de pós-graduação são esses? A minha média o meu conceito CAPES. Se o meu programa é 7, se o meu programa é 6, se o meu programa é 5, então eu considero todos os meus programas, nós temos 90 programas na UNB, eu tenho que pegar a média dos 90 programas da UNB aqui e considerar. E a distribuição dos estudantes nos diferentes níveis de ensino da instituição de ensino superior que eu estou considerando. Por exemplo, no caso da UNB, nós temos mais ou menos 37 mil alunos de graduação, 10 mil alunos de pós distribuídos entre mestrado e doutorado. Então, a gente tem que fazer uma ponderação, porque assim, a gente pode estar muito bem, por exemplo, num doutorado, mas se temos pouquíssimos alunos de doutorado, essa nota de doutorado ela vai ser contada menos do que a minha nota de graduação. Então, a ideia, na verdade, do IGC é isso. Como contabilizar essas notas aí de forma ponderada, levando a média da graduação, levando a média da pós, certo? E aí eu lembro para vocês, por exemplo, o conceito da CAPES, ninguém vem aqui avaliar seu programa de pós. É tudo feito com base no relatório Sucupira. O CPC, a gente vai ver como é que ele é calculado daqui a pouco. Mas vocês vão perceber também que não é um indicador que alguém vem aqui te avaliar, certo? O IGC, qual é o grande problema do IGC no momento para a gente? A gente tem 2 tipos de IGC. A gente tem o IGC contínuo e o IGC faixa. O IGC contínuo é uma nota quebradinha. É 4,578, 10, pronto, uma nota enorme assim. Nesse IGC contínuo, a nossa nota é até bem razoável. O problema é que quando a gente converte pela tabelinha de conversão do MEC para o IGC faixa, a gente está ali na trave. Na hora de fazer o arredondamento, a nossa nota não vira 5, a nossa nota vira 4, basicamente por causa de 1/10, certo? Ou seja, se a gente melhorasse a média de um CPC, se a gente melhorasse a média de um programa de pós, no final das contas, a gente já estava praticamente ali no 5, e a gente não está. Então, parte também do argumento que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, de tentar melhorar a nossa nota institucional, porque a gente acha o seguinte, quando o MEC veio aqui e viu a Universidade de Brasília como um todo, de 48 quesitos, a gente ficou com nota máxima em 45. A UNB, ela é uma instituição nota 5. Só que, quando a gente olha no IGC, a gente está batendo ali na trave para transformar do contínuo para a faixa. E aí, parte disso exige o quê? Que a gente conscientize, que a gente converse com as unidades acadêmicas para a gente ver como a gente consegue melhorar todos os cursos de uma vez, vamos dizer assim. Não é tipo assim, não precisa que um curso só melhore, mas vamos tentar melhorar todos para que isso se transforme também num IGC 5 também. E aí, como é que isso se transforma? Vamos falar do CPC, então. Guilherme? A lógica da avaliação de curso é parecida com a avaliação institucional. Eu também tenho uma avaliação em loco e eu também tenho uma avaliação que ocorre anualmente, que depende de informações que não vem uma equipe aqui, que elas são submetidas, vamos dizer assim. A avaliação em loco é quando vem aquela equipe que vem aqui e ela acontece de uma forma não muito periódica, vamos dizer assim, é quando o MEC acredita que o curso precisa dessa avaliação, vamos dizer assim, ele agenda e aí vira aquele estresse todo para a unidade, né? O coordenador, né, quer arrancar os cabelos, vamos dizer assim, né? E aí ele vai ter um relatório, que depois o Delano vai discutir melhor essa questão de relatório com vocês, certo? E aí temos essa nota aí, que pode ser alguma coisa aí, pode levar um 5, sem necessariamente seu CPC ser 5. Você pode levar um 3, e aí o seu CPC pode ser 5. Ou seja, não existe necessariamente uma relação entre a sua avaliação de curso com o seu CPC. Por quê? Porque o seu CPC depende do quê? Ele depende de 4 coisas, basicamente. Quando eu falo que depende de 4 coisas, parece que, nossa, depende de muita coisa, mas basicamente depende de um negócio só. Por quê? Porque tudo vai se resumir ao ENAD. Como assim? O CPC primeiro depende da prova do ENAD, certo? Aquela prova que os alunos têm que fazer, que depende do conteúdo. A segunda coisa que o CPC depende, ele depende do IDD, que daqui a pouco eu vou discutir o que é, mas o IDD, em última instância, também depende do ENAD.
A terceira coisa que o CPC depende, é a única parte do CPC que o CPC não depende do ENAD, é o corpo docente, certo? Nesse caso, o CPC depende de duas questões do corpo docente. Da titulação do corpo docente, ou seja, quanto maior percentual, por exemplo, de professores doutores, melhor para o seu CPC, e do regime de trabalho. Então, por exemplo, é melhor que nós tenhamos professores com dedicação exclusiva de 40 horas e coisas desse tipo. A UNB geralmente vai muito bem nessa questão de corpo docente. Aqui a gente chama atenção para isso por um detalhe, que às vezes nos escapa. Por exemplo, quando nós fazemos seleção de professor substituto e contratamos professores substitutos que não são doutores, isso afeta o nosso CPC. E aí, às vezes, até, na verdade, não é só da nossa unidade, mas professores de outras unidades que dão aula para os nossos alunos. Isso é uma coisa que a gente tem que perceber, prestar atenção. O coordenador, quando está passando por avaliação, tem que prestar atenção nisso. Que a titulação do corpo docente inclui também professores voluntários e professores substitutos. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado que, assim, nós temos o nosso corpo permanente de doutores, mas os substitutos e os voluntários, às vezes, não são. E isso é uma coisa que afeta o nosso critério de avaliação, sim, certo? E aí, por fim, a última coisa que afeta o CPC é a percepção discente sobre as condições do processo formativo, que basicamente é o quê? É o questionário que o estudante responde do ENAD, que são 3 coisas que ele responde: infraestrutura, a percepção dele de como o curso ajuda ele na inserção do mercado de trabalho e a percepção dele sobre as questões pedagógicas do curso. E aí, o que a gente vai argumentar aqui? É que muitas vezes os cursos, eles não prestam atenção nesse questionário. No final das contas, a gente fica muito preocupado com a prova de conteúdo e a gente não percebe como o questionário, no final das contas, também afeta o CPC. Antes da gente chegar lá, vamos só fazer um comentário sobre o IDD antes e a prova do ENAD em si. Guilherme? O ENAD, ele segue também o calendário dos sinais, então é um calendário trienal da mesma forma, porque nós temos 3 grandes ciclos de área, certo? Aqui, assim, tem um calendário, antes da pandemia estava bem organizado, ano passado, como não teve ENAD, isso desorganizou um pouco, mas o MEC já está tentando reestruturar esse calendário. O Danilo, ele tem mais informações sobre isso, se alguém tiver alguma dúvida em relação a quanto o curso vai ser avaliado pelo ENAD, coisas desse tipo, o Danilo, ele é bastante atualizado em relação a essas informações. De qualquer forma, eu deixei aqui o calendário, os cursos, assim, as provas desse ano são em 14, não, vão ser daqui um mês, desculpa, eu estou no mês errado, vão ser daqui um mês, e aqui eu deixei os cursos que vão ser avaliados esse ano, no ENAD, certo? E o que eu queria chamar a atenção, além disso, o próximo slide, Guilherme, era exatamente a questão do IDD. Como eu falei, o CPC, ele depende da prova de conteúdo do ENAD, ele depende do questionário do ENAD, que o Delano vai falar com mais detalhe, e ele depende do IDD. O que é o IDD? O IDD é um indicador que o INEP propôs para avaliar o quanto a universidade ou a instituição de ensino superior acrescentou no conhecimento do aluno, vamos dizer assim. Por isso que ele, vamos dizer assim, ele é uma diferença entre o conhecimento do concluinte menos o que o concluinte sabia quando ele era ingressante. A questão é o seguinte, é muito difícil você mensurar isso na prática. Certo? Então, assim, é uma conta bastante difícil, eu estou simplificando aqui para vocês, né? Mas, na prática, a regra de bolsa, o que ele está fazendo? Ele está pegando a sua nota do ENAD e fazendo uma regra estatística lá, tirando sua nota do Enem. Basicamente, é isso que ele está fazendo. E aí, qual é o problema nosso aqui? Nosso problema é que os nossos alunos são muito bons. Então, a nota do Enem dos nossos alunos é altíssima. Isso significa o seguinte, que para eu ter uma nota alta no IDD, quando eu já tenho uma nota enorme no Enem, eu praticamente tenho que gabaritar o ENAD. Então, assim, nós que já somos uma universidade que seleciona os melhores alunos, para eu ir bem no IDD, a minha obrigação é que o ENAD vá lá em cima, no final das contas. O IDD é um mecanismo muito bom para uma universidade privada. Por quê? Porque numa privada, o Enem, provavelmente, a nota é baixa. Então, qualquer adicional que essa instituição dê,
Assim, ele não precisa ter uma nota muito boa de ENAD, porque já vai dar uma diferença enorme. Então, você vai achar que aquela instituição é ótima. Para a gente, não. A gente vai lá, o cara vai lá, sei lá, quase, ele faz, sei lá, 80% da prova do Enem, mas se ele fizer 80% da prova do ENAD, é como se a diferença foi zero. E aí parece que a gente não fez nada com ele, parece que a gente fez uma coisa horrorosa. Assim eu estou simplificando muito o argumento. Mas é só para vocês perceberem que, no final das contas, a importância que o ENAD tem no CPC. Eu tenho 4 indicadores. Eu tenho a prova do ENAD, eu tenho o IDD, que depende do ENAD, eu tenho o corpo docente, que no final das contas a gente marca lá em cima, mas é bom sempre olhar essa questão de professor substituto, como eu chamei a atenção, e o questionário do ENAD. Então, por isso, a gente está chamando muito a atenção que a maior parte das unidades acadêmicas, o ENAD é algo que acontece e que elas acabam não se organizando, elas acabam não prestando atenção. Os alunos acabam fazendo o ENAD meio que no susto. E é isso que o professor Delano vai mostrar para vocês, que às vezes esse susto pode ter efeitos, pode ter reflexos sobre a avaliação do curso que não precisava, certo? Guilherme? E eu passo a palavra. O professor Delano conseguiu restabelecer a sua conexão, Delano? Acho que sim. Vamos tentar aqui. Vamos lá, então. Bom, vou abrir a câmera aqui. Se ficar falhando muito, vocês me avisam, aí eu fecho a câmera de novo para a gente tentar só pelo áudio, tá, pessoal? Bom, inicialmente, boa tarde a todo mundo, né? Então, a gente vai apresentar para vocês um pouco no estudo que a CAI fez, tá certo? A equipe da CAI fez uma análise dos relatórios de avaliação de curso, tá certo? E dentro dessa análise de avaliação de curso, né, que da Visita em Loco, nós fizemos uma série de comparações entre várias unidades, e acho que a gente trouxe uma síntese do que a gente está encontrando para mostrar para vocês que algumas coisas podem ser acompanhadas e monitoráveis, tá? A gente fez isso por unidade por uma questão bem simples, né? Porque, de forma geral, se trabalha por curso, só que quando se trabalha só por curso, para unidades que têm mais de um curso, você acaba tendo questões que são comuns, tanto fragilidades como potencialidades. E se eu conseguir atacar essas potencialidades e fragilidades de forma conjunta na unidade, eu tenho uma outra dimensão, né? Então, ao invés de trabalhar separadamente por curso, eu posso melhorar isso quando eu trabalho de forma conjunta, tá certo? Por isso que a gente vai trazer uma análise para a unidade, não uma análise só por curso, tá ok? Próximo, por favor. Então, chamando a atenção, reforçando, na verdade, o que a professora André falou com relação ao questionário do estudante, ele compõe 15% da nota do CPC. Tá? Então, é um questionário no qual é avaliada a trajetória acadêmica desse estudante, a qual ele coloca a sua percepção sobre essa trajetória. E é esse que é o ponto que a gente gostaria de chamar a atenção. É a percepção do aluno, do estudante, do egresso, da sua trajetória dentro da universidade. E muitas vezes a gente não dá muita atenção para essa percepção que ele vai ter sobre a trajetória. E nem ele também vai ter sobre isso. Às vezes ele vai chegar só na dia da prova do Enem e pensar sobre isso. Só que isso tem um impacto muito grande, porque entra na composição da nota do curso, tá certo? Entra na composição da nota da própria universidade, e depois ele vai questionar, poxa, mas eu fiz um curso que a nota era 4, que a nota era 3, que a nota era 5, 5 ok, mas se for 3, 4, se caiu a nota, e o que ele colocou naquela prova tem um impacto sobre essa nota também, e tem um impacto na nota da própria universidade. Então, são dos itens 27 a 68 da prova do Enem, do ENAD, tá certo? Ele usa aquela escala Likert, que vai do discordo totalmente até o concordo totalmente, tá ok? E trabalha com 3 dimensões: a dimensão didático-pedagógica, a dimensão de infraestrutura e instalações físicas, e a questão da oportunidade de ampliação de formação acadêmica profissional. Esse é um ponto muito importante que a gente deve chamar a atenção. E lendo esses itens, é possível ver que eles são bem monitoráveis, eles podem ser monitoráveis de várias formas. Eu vou mostrar alguns exemplos que a gente pode conversar um pouco sobre isso depois. Próximo, por favor. Então, estão aqui 4 exemplos, 4 itens que estavam presentes na última prova de 2019, mas que são itens recorrentes em outras provas, tá? Não foi uma exclusividade da prova de 2019. Então, o item 28, 29, 40 e 41. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem sua atuação em estágios ou atividades de iniciação profissional, um item, né, bem interessante. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação, e a coordenação do curso esteve disponível para a orientação acadêmica dos estudantes, tá ok? Então, eu vou mostrar agora o que os estudantes colocaram na última avaliação do ENAD para o curso de vocês, por favor. Então, olha só, no item 28, a gente percebe que, assim, de forma geral,
eu tenho uma avaliação, de certa forma, até positiva, tá ok? Porque eu tenho mais azulzinhos, né? Do concordo totalmente, concordo ou concordo parcialmente, tá ok? Mas eu vejo que, assim, a excelência não é atingida nesse item. Então, tanto no curso noturno como no curso diurno, eu vejo que tem uma porcentagem dos alunos que concorda, mas tem uma porcentagem que não concorda, que teve, eles favoreceram a atuação dos seus estágios e atividade profissional. Eu tenho certeza que as atividades favoreceram. Tá? As disciplinas contribuem para isso. A gente monta um curso pensando nisso. Só que muitas vezes não fica tão claro ou tão evidente para alguns estudantes isso. E talvez uma conversa, uma explicação, uma semana antes do Enem, ou uma semana por semestre, uma semana de entrada. Algum momento deveriam ser conversadas com os estudantes essas questões que poderiam favorecer na hora de fazer a prova do Enem. Donati, próximo, por favor. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas? Olhando para a avaliação de vocês, eu digo que ela está melhor do que muitas unidades acadêmicas, tá ok? A gente que já fez outros avalias em outras unidades, a gente vê uma tendência muito grande desse item estar deslocado muito mais para o discordo. E no caso do curso de vocês, está mais tendendo para o lado do concordo. Então, é uma avaliação positiva que vocês têm com relação ao curso de vocês, tá ok? Próximo, por favor. No item 40, foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação? Me parece mais meio a meio esse item, tá certo? Então, assim, algumas questões poderiam ser mais esclarecidas ou debatidas com os estudantes, tá certo? Para poder mostrar um pouco sobre isso. Eu tenho certeza, novamente, que são oferecidas oportunidades, mas, às vezes, quando você olha principalmente para os dois cursos, você percebe que a tendência é basicamente a mesma entre eles, ou seja, então, assim, a posição a postura dos alunos, a percepção que os alunos têm com relação a isso é mais ou menos parecida tanto para o curso diurno como para o curso noturno. Isso é uma coisa interessante para os cursos de vocês, porque vocês têm a possibilidade de comparar esses dois turnos, né? Em outras unidades isso não é possível, porque só tem ou o curso diurno ou o curso noturno. Como vocês estão vendo que está muito próximo entre um e o outro, uma diferença pequena, eu diria, dá para perceber assim, o que eles estão percebendo é basicamente a mesma coisa, então tem uma certa consistência nisso aí, tá ok? Próximo, por favor. O item 41, a coordenação do curso esteve disponível para a orientação acadêmica dos estudantes? Esse item sempre dá uma certa discussão, justamente por quê? Porque, na percepção dos estudantes, a coordenação do curso tem de estar disponível full time. E a gente sabe, eu já fui coordenador, a gente sabe que a coordenação não fica disponível full time. Ela tem os horários de coordenação, tá certo, para atender os estudantes, e mais do que os horários de coordenação em si. A gente tem outras atividades como professor e tudo mais para poder fazer também. Eu não estou só como coordenador. Né? A minha função de coordenador é uma função específica, mas para atender momentos específicos também. E o estudante, às vezes, não tem essa percepção. Então, assim, a clareza do que é a função do coordenador, de qual a atuação dele, quais são os momentos que estão disponíveis, que ele não é porque, por exemplo, nós estamos em atividade remota agora, que eu posso passar o dia inteiro respondendo e-mail dos estudantes e resolvendo as questões deles. Aí você pensa, o estudante às vezes não tem essa, principalmente agora no final do semestre, com trancamento de matrícula, com várias questões, eles acabam cobrando demais da coordenação. No começo e final de semestre é uma cobrança muito grande. E aí, no caso de formandos, tem questões de aproveitamento de crédito, tem outras questões mais que acabam pesando um pouco mais para essa avaliação. Então, se eu não fui, aquela história, se eu tive algum momento que o coordenador não atendeu às minhas necessidades, esse é o momento que eu vou dizer agora que o coordenador não atendeu às minhas necessidades, na hora que eu vou estar avaliando ele numa prova como essa. Então, uma conversa de conscientização do que ele está fazendo quando ele coloca uma nota não tão positiva numa avaliação como essa, eu acho que é importante. É chamar para a responsabilidade que a nota que o curso dele vai tomar, devido ao que ele colocou lá, tem um impacto para ele depois e para os colegas que estão vendo depois que ele, né? Afinal de contas, o curso continua, isso tem a ver com várias outras questões, depois a gente pode conversar sobre isso, ok? Mas só para chamar atenção, e são itens que eu posso estar acompanhando, eu poderia colocar isso em instrumentos de avaliação ao longo do semestre, a gente está pensando em colocar isso naquele instrumento de avaliação discente, né, que os alunos avaliam os professores, para poder acompanhar um pouco melhor sobre isso. Na consulta à comunidade, a professora André já inseriu alguns desses itens também para a comunidade poder avaliar.
A própria unidade pode estar fazendo algum tipo de consulta aos seus estudantes para poder monitorar isso ao longo do tempo, para quem não chega no último dia, na prova do Enem, do ENAD, e acabe fazendo lá uma avaliação não tão real, na verdade, porque tem um pouco disso. Muitas coisas que eles colocam, às vezes, não refletem totalmente a realidade. Às vezes é um descontentamento, às vezes é uma má compreensão, que poderiam ser sanadas ao longo do tempo se estivesse acompanhando essas questões, tá ok? Bom, indo agora para o CPC, né, que é o conceito preliminar de curso, que tem a ver diretamente com a avaliação em loco, né, perdão, que tem a ver com essa composição da nota do ENAD. Então, o curso diurno e noturno tem notas tiveram notas diferentes em 2017, mas 2019 é nota muito parecida, né, a nota 4, ok? Próximo, por favor. Quando eu olho essas notas decompostas pelas dimensões, o que eu vou ter que chamar atenção? Depois a gente vai fazer essa comparação com as notas dos avaliadores, tá? Mas, assim, muito importante. As notas, por exemplo, de organização didático-pedagógica, tá? Dos cursos, não está ultrapassando, a nota mais alta foi 1,8. São notas baixas. Então, quer dizer, a organização didático-pedagógica tem a ver com o currículo, tem a ver com a estrutura curricular, tem a ver com o PPC do curso. Quer dizer, essa é a percepção que os nossos estudantes estão tendo. É uma nota baixa. Então, a gente tem que avaliar por que essa percepção deles é tão baixa quando eu comparo com a avaliação que é feita, por exemplo, pelos avaliadores em loco. São parâmetros diferentes? Sim, mas eu tenho que tentar aproximar um pouco mais disso, a gente vai ver depois. Com relação ao regime de trabalho, que geralmente são as notas, né, dadas para os nossos professores, as notas também não foram muito... As notas estão trocadas, agora que eu percebi na tabela. Peço perdão. Essas notas que estão aqui do IDD são as notas dadas para os professores, tá, pessoal? Tem uma troca na tabela. Peço perdão, inclusive, para o Guilherme, que eu revisei a tabela e só vi isso agora. A tabela, então, as notas dos professores são 75. Então, de forma geral, os nossos alunos, tá certo? Eles têm a percepção que o corpo docente é um corpo docente muito bom, com qualificação, a sua grande maioria professores com doutorado, tal, então eles têm essa percepção. Quando eu olho para a nota de infraestrutura, novamente, tem uma nota que não é tão interessante, apesar de ter uma avaliação acima de 2, quando comparada com outras dimensões, mas ainda tem uma avaliação um pouco baixa, ok? Próximo, por favor. Então, tá. Como que é feito, então, o conceito do curso? O conceito do curso é feito pela visita em loco. Então, vem os avaliadores, né? O curso noturno, se não me engano, de vocês recebeu uma visita em loco, o curso diurno não recebeu, tá certo? Então, só tem uma visita no noturno para apresentar para vocês. E essa visita, como vocês já participaram, então, ela tem também 3 dimensões, a didática pedagógica, o corpo docente e a questão da infraestrutura, com pesos diferenciados, 30%, 40% e 30%, e eles preenchem um instrumento, né? A visita de vocês, o Danilo pode me corrigir se falar a memória, se não me engano foi 2013, né? Eu acho que é isso. Acho que é a visita de 2013. Que ele, então, utilizou o instrumento de 2012. Nós tivemos já o instrumento de 2012, depois veio o instrumento de 2015, e agora nós estamos no instrumento de 2017, é o mais atual que nós temos hoje. Existem umas diferenças, tá? Depois eu posso comentar um pouco sobre isso, e a gente tem uma comparação entre esses instrumentos depois. Se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar isso para vocês acessarem e ver o que mudou nesses instrumentos, tá ok? Próximo, por favor. Agora os relatórios, vamos lá. Então, a ideia, então, é mostrar um pouco dessa variação do CPC, tá certo? Que é a nota que tem a ver pela composição do ENAD, e a avaliação as notas dadas pelos avaliadores, tá? Por favor, próximo. Então, olha só, quando eu olho, aí por isso que eu falei que a gente ia fazer uma comparação, né? Quando eu olho a visita em loco, tá certo? Do curso noturno, e olho as notas que os estudantes dão do curso noturno, eu percebo, então, essa discrepância entre as notas, né? Quando eu olho para a dimensão didático-pedagógica, os avaliadores em loco deram 3,3. Quando eu olho para os estudantes, eles estão em 1,3 e 1,5. É bem distante essa nota. Parâmetros diferentes, claro, critérios diferentes, né? Mas eu deveria tentar aproximar um pouco mais essas notas. Não que 3,3 seja uma nota boa também. A gente pode melhorar e eu vou discutir um pouco sobre isso, tá certo? Mas eu não podia ter uma nota tão distante. E isso não é uma questão só do curso de arquitetura, não, tá, gente? Isso acontecia também em outras unidades. É uma questão que a universidade tem que trabalhar de alguma forma. Mostrar para os estudantes o quanto é importante essa avaliação que eles fazem e o que está acontecendo, porque
Na maioria dos cursos isso está acontecendo também, a discrepância entre a nota do avaliador em loco e a dos estudantes também. Quando eu olho para o corpo tutorial, o corpo docente, eu tenho uma avaliação 4.1 pelos avaliadores e tenho uma avaliação 5 para os estudantes, então elas estão bem próximas. Era essa proximidade que eu gostaria de ter nessas duas avaliações, né? Não uma diferença de um ponto, ok, né? Para cima, né? E notas altas, tá ok? Quando eu olho para a infraestrutura, eu tenho 2.8, e aí eu tenho até uma aproximação da nota, né, um pouco mais dos estudantes. Então, quer dizer, eu tenho uma questão a ser trabalhada. A visita foi há algum tempo. Eu sei que melhorias foram feitas, tá certo? Pelo tempo que as coisas aconteceram, e a gente vai destacar só algumas questões com relação a isso, ok? Próximo, por favor. Quando eu olho, então, pensando na avaliação que foi dada pelos avaliadores, né, e vejo as notas, a composição das notas para a orientação didática pedagógica, eu vejo que a boa parte das notas foi dada entre o conceito 3 e o conceito 4 para a didática pedagógica, né? A maior parte das notas está concentrada ali. Quando eu olho para a dimensão corpo docente, eu vejo que a maior parte das notas, né, está lá para 4, né, e 5. Quando eu olho para a questão da infraestrutura, eu vejo que as notas já têm uma concentração um pouco diferente. Então, é interessante te ver depois, vocês podem acessar esse relatório com mais calma depois e verificar o que foi indicado dentro de cada um desses itens que puxou essa nota tão para baixo. O que estava acontecendo aqui? Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas eu não vou descrever o relatório como um todo. Então, eu vou só apontar 3 exemplos do curso de vocês. Próximo, por favor. Então, primeiro exemplo, né? Então, o conceito com relação à atuação do coordenador. O que eu vou trazer aqui é o comentário que está presente no relatório, tá certo? Então, primeira parte, sempre o comentário que o avaliador colocou no relatório, não é uma interpretação nossa, é exatamente o texto que está no relatório, e o comentário abaixo é um comentário nosso, geralmente tentando trazer o que está presente hoje no instrumento atual. Não adianta olhar para o passado, eu estou olhando agora, já que o curso provavelmente vai passar para uma outra visita, é interessante olhar assim, como que eu vou ser avaliado a partir desse novo instrumento? Foi indicado alguma coisa no passado, mas agora o instrumento é diferente. Então, é interessante tentar ajustar isso. Que ele coloca o seguinte, com relação à atuação do coordenador. Só abrir a porta para um gato sair aqui, só um minutinho, gente, senão ele vai ficar miando no ouvido aqui. Pode sair, vai. Pronto. Home office tem isso, né? Enfim, vamos lá. Voltando aqui. Então, com relação ao que ele colocou, o coordenador do curso é graduado em Arquitetura e Urbanismo, doutora em Arquitetura e Urbanismo. Atua no ensino superior e gestão acadêmica há 5 anos. Tem regime de trabalho em tempo integral, não tem experiência técnica profissional fora do magistério, mas é docente no ensino superior há 9 anos. Dedica 8 horas semanais para as atividades da coordenação. Bom, lendo isso, eu não consigo encontrar grandes problemas, na verdade. Você fala, pô, por que não levou 3? Por que não levou 4? Por que não foi 5? Quando a gente olha hoje o instrumento atual, ele dá um indicativo diferente, porque ele dá a possibilidade de mostrar uma avaliação que pode ser feita da atuação do coordenador dentro do colegiado ou dentro do NDE. Olha só o que ele coloca. A atuação do coordenador está de acordo com o PPC, atende à demanda existente, considerando a gestão do curso em relação com os docentes e discentes, com tutores e equipe multidisciplinar quando for o caso, e a representatividade nos colegiados superiores. É pautada em um plano de ação documentado e compartilhado, dispõe de indicadores de desempenho da coordenação disponíveis e públicos e administra a potencialidade do corpo docente de seu curso, favorecendo a integração e a melhoria continuada. Este plano de ação é que hoje está sendo cobrado dos coordenadores. Então, é muito importante, depois o Danilo vai comentar sobre isso. Esse plano ele é aprovado pelo colegiado ou pelo NDE, pode ver qual instância vai ser aprovado, e ele que vai pautar a atuação do coordenador. Então, olhando para este plano, é que o avaliador vai dizer se a atuação do coordenador está atendendo ou não ao que ele espera. Então, não é mais só aquela conversa que tinha com o coordenador e com os estudantes. Tem a avaliação deste plano. Então, para os cursos que vão ter visitas daqui para frente, tem que estar atento com relação à produção desse plano da coordenação com os indicadores. Então, ele vai estar sendo, de alguma forma, acompanhado pelo colegiado de graduação ou pelo NDE do curso, e eles vão estar atestando que o coordenador está fazendo isso. E isso é um comentário muito importante, por quê? Porque a partir de agora, desde 2017, na verdade, está acontecendo isso,
as avaliações estão se pautando muito na documentação. Agora, mais ainda, porque vai ser virtual, não é isso? Então, como essas avaliações virtuais não têm mais tanto contato com o curso presencialmente, ela vai depender muito da questão documental. Então, quanto mais estiver documentado isso via colegiado de graduação, quando for o caso, ou via NDE, mais dados e mais elementos para avaliação vão estar disponíveis para a comissão. Então, isso é um ponto de muita atenção. Depois o Danilo vai comentar um pouco sobre isso. Próximo, por favor. Bibliografia básica. Comentário geral para a universidade. Não é só o curso de vocês que tem essa questão. É um comentário geral para a universidade. Só que isso tem uma questão agora um pouco diferente. Vamos lá. Então, o que o avaliador colocou naquele momento? Os livros de arquitetura em grande número e muito antigos são distribuídos por áreas, porém existem poucos exemplares de cada. Os livros verificados pela comissão e também citados pelos alunos não têm exemplares suficientes e quando solicitados pelos professores, os alunos têm que correr e fazer cópias. Isso provavelmente foi da conversa com os estudantes, né? O avaliador não tem como saber disso, se foi daquela reunião com os estudantes. Verificamos também que faltam livros recentes e os alunos comprovaram que não são atualizados e que demoram para chegar. Desde a implantação do curso noturno, não tivemos informação de novas aquisições. Bom, de lá para cá, nós sabemos que tiveram vários editais de aquisições de livros, tá certo? De lá para cá, nós sabemos que tiveram várias melhorias com relação à biblioteca. Tem a questão dos livros digitais, dos materiais disponibilizados pela internet, e aí é um comentário muito interessante. O que eles colocam? Hoje, no instrumento, eles não precisam tanto daquela ida à biblioteca para testar se a bibliografia básica está atendendo aos estudantes. Eles se valem muito mais de um documento produzido pelo NDE. Olha só, da mesma forma, isso é a transcrição direta, tá? Está referendado por relatório de adequação assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade em cada bibliografia básica da unidade acadêmica entre o número de vagas autorizadas e a quantidade de exemplares por título disponível no acervo. Então, veja o papel do NDE neste processo. Sempre foi um calcanhar de Aquiles que nós tivemos na universidade, a avaliação da bibliografia básica complementar. No relatório de vocês, inclusive, fala sobre periódicos especializados. Sempre foi um calcanhar de Aquiles nosso, da universidade. Agora, com essa possibilidade de trabalhar com o NDE, a gente pode estar adequando várias coisas, porque o NDE vai estar muito mais próximo dos planos de ensino dos cursos, das disciplinas, não é isso? E, consequentemente, próximo dos planos de ensino, eu posso estar solicitando adequações mais rápidas. Até com a utilização de materiais digitais. Depois o Danilo comenta com vocês, mas até a forma de fazer o levantamento do material digital hoje é diferente. É muito mais uma questão mais qualitativa do que quantitativa, porque a disponibilização é diferenciada. A presença física de alguns materiais, eu preciso aprender alguns exemplares. Eu não preciso, se eu tiver a correspondência dele digital, eu posso manter essa correspondência digital sem ter obrigatoriamente presente aquele material físico que eu tinha anteriormente. Isso, para a gente, é uma grande vantagem, mas precisa estar atestado pelo NDE, ok? Próximo, por favor. Número de vagas. O comentário foi esse. O comentário do avaliador é isso. Conceito 2, e ele deixa apenas o número de vagas. Atual sobre o número de vagas. O número de vagas para o curso está fundamentado em estudos periódicos, quantitativos e qualitativos, e em pesquisas com a comunidade acadêmica que comprovam sua adequação à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura e tecnológica para o ensino e pesquisa. Então, veja bem, essa comprovação, ela agora precisa de algum tipo de levantamento, algum tipo de pesquisa, tá certo? E aí a gente coloca, inclusive, a questão da presença da CAI e da DAI, né, no final das contas aqui, para poder auxiliar nessas pesquisas, nesse tipo de levantamento. A gente precisa provocar um pouco isso para ver se aonde eu vou levantar estas informações para mostrar que meu quantitativo de número de vagas é suficiente e está adequado. Então, eu não posso mais só dizer, eu vou abrir 40 vagas, ou vou fechar 20 vagas. Não, eu tenho de mostrar através de algum tipo de estudo que isso aconteceu. Caso eu não faça isso, eu posso normalmente levar um conceito que não é tão adequado para aquela unidade acadêmica. Manter o que você já tem é uma questão interessante, porque manter o que eu já tenho, eu tenho um histórico disso, né? Eu tenho já uma questão histórica do número de vagas que eu tenho. Mas essa variação, ou se eu tenho se fosse listado, por exemplo, o preenchimento de vagas através do Enem é 100%? Através do SISU, né? É 100%? Não é 100%?
Fica quantas vagas são preenchidas através do PAS, por exemplo? É 100% do PAS? Como que fica isso? Vagas remanescentes. No curso de arquitetura, eu acho que isso não seja uma grande dificuldade, que é um curso muito procurado. Mas em outros cursos da universidade, isso pode ser um problema. Então, é interessante ver como que está o preenchimento de vagas que você tem no seu curso e depois dar uma olhada com um pouco mais de calma com relação à evasão do seu curso. Eu não conheço de cabeça qual é a taxa de evasão do curso de arquitetura, mas a gente depois pode discutir um pouco sobre isso em outro momento, ok? Próximo, por favor. Lendo o relatório de vocês, então, a gente faz algumas proposições, mas são bem gerais, tá certo? Que é para discutir justamente com a comunidade. Com relação à revisão do PPC, apesar de eu não ter trazido exemplos aqui, tem vários conceitos 3 que podem ser melhorados no PPC. Aquela história, como é uma visita antiga, certamente coisas já mudaram, perfil de egresso, objetivos, TICs, são questões que são indicadas no PPC de vocês, que podem ser revistas provavelmente, tá certo? O Danilo tem uma equipe para trabalhar com vocês com relação à atualização do PPC. Acho que é interessante ver com o DEG como que pode ser visto isso, porque eles fazem um checklist do que é pedido no instrumento atual, e aí pode estar mudando um pouco isso com relação ao PPC. Tem um tempo ainda para a visita de vocês, provavelmente, então dá tempo de mudar algumas coisas, porque precisa de aprovações nas instâncias, né? Eu preciso de aprovação isso no colegiado, depois eu passo para a unidade, e aí vou subindo essas alterações que são necessárias. É comentado no relatório a questão do apoio discente, então provavelmente foi uma avaliação dos estudantes, tá certo? Aí tem de ver com calma isso. No relatório está com antes, é importante ver isso. O MDE de vocês, naquele momento, era um MDE recente, agora ele tem mais tempo, tem mais experiência, provavelmente tem uma outra composição, mas vale a pena bem lembrar uma coisa importante, que no MDE é muito importante não só as coisas estarem presentes nas atas do MDE, mas também é importante mostrar as coisas que são monitoradas e acompanhadas pelo MDE. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma proposição de estudo para atualização do NDE, eu tenho de mostrar como que eu estou monitorando e acompanhando essa atualização. E sempre que possível, documentando isso. Então, as equipes de avaliação vão se pautar basicamente no que está sendo documentado e assinado pelo NDE. Se eu tiver pouca documentação, eu tenho um pouco registro das coisas e, consequentemente, eu tenho uma avaliação que é negativa para a atuação do NDE. Então, é muito importante que eu tenha essa questão documental sempre presente. E também quando isso vai para colegiado de graduação, tá certo? Não sei como é a organização da FAO, mas alguns têm colegiados por curso ou alguns têm colegiados por unidade. Então, depende de como fica a organização de vocês. É indicado nos relatórios questão das TICs, 2013, então, quer dizer, provavelmente acesso à tecnologia mudou na unidade de vocês desde 2013, então acho que só checar se atendeu o suficiente ao que era solicitado. Nos indicadores anteriores, nos instrumentos anteriores, sempre é cobrada uma questão de experiência profissional, tanto do coordenador como do corpo docente. E aí a gente tem essa questão. Essa experiência profissional é da vida pregressa à universidade, ou seja, como profissional da área de arquitetura e urbanismo. Existe uma tendência, não só da UNB, mas de outras instituições de ensino superior, principalmente as federais, as públicas de forma geral, de alunos que estudaram, fizeram graduação, mestrado, doutorado e entraram diretamente na vida acadêmica. Apesar de seguir essa sequência, eu tenho um tempo de trabalho fora da universidade, antes de entrar na universidade como professor. Mas muitos colegas não têm isso. E isso, do ponto de vista de avaliação das equipes, não é bem visto. Apesar de ser tradicional, ser comum, porque qual é o argumento que eles fazem? Bom, o professor que não teve experiência profissional fora da universidade, tem pouco a contribuir para o seu estudante falando sobre o mercado de trabalho, porque ele não viveu esse mercado de trabalho. É discutível, não vou nem... sempre discuto, mas é a questão que eles colocam. Então, assim, na tabela de avaliação para o professor, quando ele vai ser contratado, né, no edital, existe dentro da avaliação o campo experiência profissional. Isso pode ser mais valorizado. Eu posso dar uma pontuação maior para valorizar um pouco essa questão profissional. Se a pessoa que veio direto tirou nota maior, ok. Mas é importante que isso esteja sendo avaliado, porque a gente não valoriza tanto isso. E isso é uma coisa que está sendo cobrada. E está no instrumento. Então, assim, eu posso ficar reclamando disso, mas isso está no instrumento.
Então, assim, eu posso discutir que eu não vou ligar para isso e sempre levar uma qualificação má nisso aí, ou então eu posso pensar em começar a mudar um pouco sobre isso aí. Aí é uma questão de decisão da própria unidade, tá ok? Próximo, por favor. A atuação do colegiado, tá certo? E aí eu acho que é muito mais uma questão de amadurecimento e de registro disso, porque era 2013, talvez as coisas mudaram um pouco, mas é importante ter isso bem documentado e mostrar que o colegiado ele acompanha a atuação do coordenador. Isso é um ponto muito importante. Na coordenação, é importante ter um local específico reservado para estudantes, é questionado na universidade de forma geral, isso, essa questão de infraestrutura, onde se pede um local mais privativo para atendimento, pode ser uma divisória, não precisa ser uma sala só para atendimento. Basta ter uma sala que fique, um espaço que fique um pouco mais reservado para o coordenador conversar com o estudante em caso de necessidade, tá ok? Segundo o relatório, salas naquele momento eram insuficientes, então tem de ver a adequação disso aí, tá certo? Como que foi visto isso? Bibliografia, como eu falei, já comentamos. Segundo o relatório passado, não havia um assinato de periódicos específicos para arquitetura e urbanismo. Imagino que isso deve ter mudado com o tempo, tá ok? Mas em 2013 foi indicado como problema. E a questão da acessibilidade. De 2013 para cá, a universidade teve várias melhorias com relação a isso aí. Acredito que a faculdade de vocês deve ter tido a mesma questão, tá? Ou não? O professor está balançando a cabeça que não. Ok, então temos de ver isso na frente. Está certo. Bom, acho que é isso, né, Guilherme? Mais um. Tá. E aí vem uma questão, só para chamar a atenção. É uma discussão que a gente tem feito em todas as unidades. De forma geral, sistematicamente nos relatórios tem aparecido a questão da nossa publicação. E uma das formas de olhar a publicação é ver pela inserção dos professores na pós-graduação. Na unidade de vocês, a inserção é interessante, é melhor que muitas unidades que a gente tem acompanhado, tá certo? Que boa parte, mais de 60% dos professores, está na pós-graduação. Isso é uma coisa interessante. Então, assim, está adequado. Pode ser melhor? A gente entende que a pós-graduação não é só uma questão de entrar, é uma questão de desejo do professor, de qualificação, de critérios e por aí vai. Mas, em princípio, pela leitura inicial, parece que está de acordo. Próximo, por favor. E isso, Guilherme. Opa, obrigado. E isso reflete na produção. Aqui eu tenho apenas, tá certo? Vejo que o quantitativo de professores não é o mesmo por uma questão de extrato, tá? De extração dos dados. A gente tem um pouco de dificuldade com isso. Mas a boa parte está aí. O que importa aqui para a gente é o seguinte: aqui eu estou mostrando só periódicos, mas quando fala de publicação, a gente fala de periódicos, de eventos, né, de forma geral, livros, fala de patentes, aquela produção artística, cultural, tudo está entrando. Aqui é só um extrato dos periódicos. Quando a gente olha para os periódicos, a gente tem uma publicação. Qual o problema do conceito de periódicos? De publicação é o seguinte: o conceito 1 é publicação zero. O conceito 2, quando metade dos professores publica de 1 a 3 artigos. Conceito 3, metade dos professores publica de 4 a 6 artigos. 4, metade dos professores publica de 7 a 8 artigos. 5, metade dos professores publica de 9 artigos para frente, 9 trabalhos para frente. É uma publicação alta, o conceito 5, tá certo? Então é só para mostrar, do ponto de vista de periódicos apenas, como que está a situação de vocês através do extrato de 2016 e 2019 para esses 59 professores aqui, tá? Alguns não entraram porque é uma questão de registro e tal, mas é só para demonstrar como que está a unidade acadêmica de vocês com relação a isso aí. Então, veja, eu tenho boa parte dos professores publicando, né, de 1 a 6 artigos aqui, né? Eu tenho ok, publicação razoável, tá certo? Mas se eu quero melhorar isso, eu tenho de tentar publicar um pouco mais. E aí tem os editais que favorecem a isso, de publicação de artigos, e a questão da pós-graduação, no caso de vocês, parece que está interessante. Então, acho que estamos no caminho correto. Né? Então, a todas as vezes, a gente sabe que tem uma demora, tem um delay de publicação com relação à avaliação, mas é importante ter um cuidado com isso, porque a publicação ela entra em dois pontos no IGC, porque ela entra tanto na questão da composição nossa aqui, tá certo? Mas ela também vai entrar na sucupira, né? Na pós-graduação. Então, tem esses dois pontos aparecendo. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande com relação à publicação mesmo, tá ok? Próximo, por favor. Com isso a gente finaliza, tá certo? É apenas um curso, uma avaliação de um curso noturno, tá certo? E aí a gente abre para as questões agora. Muito obrigado, pessoal. Bom, eu queria agradecer a apresentação do professor Milano.
Primeiro, antes de mais nada, eu queria parabenizar todos os professores, né? Pelo Dia dos Professores, né? A gente está aqui, acabei esquecendo de fazer isso no começo, e eu abro para questões, estamos aqui todos à disposição. Primeiro, passo a palavra para a professora Ana Paula, por favor. A senhora está sem áudio. Isso. Bem, gente, obrigada. De novo, parabéns para os professores, né? Todos nós. Estamos trabalhando no nosso dia, acho que isso vale a pena ser ressaltado. Primeiramente, assim, eu queria agradecer as explanações de vocês. Elas foram muito esclarecedoras, assim. No mês passado, nós nos dedicamos a avaliar esses indicadores da FAO, porque a gente estava fazendo um relatório para a reitoria, né? Enfim, vários dos colegas que estão aqui participaram dessas discussões, desse relatório. E aí eu tenho aqui uma série de dúvidas, que provavelmente também são dúvidas dos colegas, enfim, então eu gostaria de ir fazendo, porque eu acho que vai elucidar bastante as nossas, que já eram dúvidas anteriores, tá? Bem, como você falou no início, o ENAD está atrasado, né? Eu fiz esse levantamento também, enfim, e eu queria saber se já existe algum prazo para a nossa próxima prova de arquitetura. A arquitetura faz parte do ano 1, a nossa última prova foi em 2019, eu queria saber se já tem alguma previsão desse cronograma para a gente poder se organizar. Bem, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que nós temos dúvidas, né, que suscitou essa dúvida, que você já respondeu um pouco, que é a questão, por exemplo, dos substitutos e dos voluntários entrarem no cálculo da nota, essa era uma dúvida que nós tínhamos. Eu tinha uma tendência matemática a acreditar que eles entravam no cálculo, porém, quando a gente avalia a nota da FAO, na proporção de mestres, pela nota que é calculada lá, é como se a gente tivesse no nosso corpo docente professores que não têm mestrado, porque a gente não tem nota 5 nesse conceito. Então, a gente acredita que tem algum tipo de preenchimento errado nesse censo docente. Aí a gente queria mais informações de como isso pode ser, então, revisado, né? E que a gente já teve essa discussão sobre a questão dos substitutos e dos voluntários, e que foi criado pelo um ato da direção, creio que semana passada ou semana retrasada, uma comissão interna que vai discutir as novas, enfim, regras para a contratação de professores, tanto os professores efetivos, como professores substitutos e professores voluntários, e uma das nossas indicações, né, a princípio, que ainda vai ser discutida, é exatamente que haja esse corte de doutorado. Enfim, mas a gente tem essa dúvida de como esse dado é preenchido, de onde o MEC tira esse dado. Eu consegui pegar os microdados, mas eu não consigo separar eles somente para a FAO, para entender onde é que está esse problema, né? Mas tem algum problema de preenchimento, porque como se a gente tivesse no nosso corpo professores que não são mestres, né? Atualmente, aqui no nosso levantamento, a gente tem apenas 8 professores mestres, né? Sendo que desses 2 ou 3 ou 4, talvez, são doutorandos já. Então, a gente tem uma tendência aí no futuro de ter essa nota 5 e 5, né? Digamos assim. Tá. O IDD é uma coisa que nós já discutimos várias e várias vezes aqui. A Maria Cláudia está rindo, o Leandro participou ativamente dessas discussões, o Carlos, o Marcos Tadeu. Porque, enfim, eu acho que eu entendo por que o conceito do IDD está no cálculo, né? Eu assisti a palestra do INEP na aula passada e eu anotei exatamente isso que foi falado. O Luiz Felipe falou que ele faz uma comparação entre desiguais. Eu anotei, tem aqui na minha cola. Porém, né, o problema não é o índice de existir, é o peso que ele tem. Ele tem um peso de 35% na nota. E que é matematicamente impossível, se a gente fizer os cálculos, a nota da FAO do IDD na faixa contínua é negativa, para vocês terem ideia. Então, assim, ele é matematicamente impossível, hoje, como está nesse cálculo, com um peso de 35%, ou seja, o maior peso no cálculo do CPC, da gente ter uma melhoria real com esse tipo de cálculo. Então, assim, é uma insatisfação que a gente percebeu claramente dentro da FAO e que eu acho que tem que ser levada, né, em termos da universidade como um todo, e mais do que a universidade, as universidades federais, porque eu fiz essa comparação, depois eu posso até mandar
a gente fez a comparação da nota da FAO com o FRJ, o FMG e o Rio Grande do Sul, e a gente percebe que somos prejudicados nisso. E se a gente olha os cursos de arquitetura que são avaliados na faixa 5, desculpa, mas no mínimo eu posso dizer que não condiz com a realidade, assim, tá? Então, é uma inquietação e, assim, é difícil a gente ser cobrado por um tipo de coisa, uma melhoria, sendo que, na realidade, matematicamente, essa melhoria não é possível, com esse peso, com esse tipo de cálculo. Então, assim, demonstrar essa insatisfação e que isso seja, de alguma maneira, considerado. Tá. Só uma dúvida em relação, acho que foi o professor Delano que apresentou, ele apresentou o item 41 do questionário discente, né, que é a avaliação da coordenação. Eu li todas as notas técnicas de cálculo do CPC, enfim, de todos esses indicadores, e na minha leitura, o item 41 ele não é contabilizado nas notas finais, né? Então, é só para ficar se realmente ele é contabilizado, ou, enfim, foi algum erro de leitura, tá? Outra dúvida que eu não sei, assim, que eu gostaria de ter acesso, é esses resultados completos dos nossos alunos, como você apresentou pelas faixas, né? Você apresentou esses 4 ou 5 quesitos, mas eu queria saber como a gente teria acesso desse relatório completo das respostas dos nossos alunos por todos os quesitos, assim determinado por nota, para a gente também compreender onde estão esses gargalos, tá? Enfim, eu queria saber também, né, em relação ao conceito do curso do noturno, o professor Delano apresentou uma nota 3, mas no relatório do MEC que eu tenho acesso, a nota está 4, tá? A avaliação de 2014, que é a avaliação de abertura do curso noturno. E eu queria saber se há, então, um agendamento ou uma previsão para essa nova visita, para também a gente se organizar em termos de cronograma, tá? Tá. Mais duas pequenas dúvidas. Assim, eu não entendi, num dos últimos slides também apresentado pelo professor Delano, a questão do TCC, que é colocado como um dos pontos lá levantados, ele não chegou a ficar claro para mim. E eu não entendi o que é TIC também, tecnologia, não sei, fiquei pensando, não sei o que significa a sigla. Tá? Tecnologia de informação e comunicação. Tá. Então, computador, infraestrutura de informática. Tá, obrigada. Enfim, acho que é isso. Assim, acho que de questões principais, acho que é mais essa questão de cronograma para a gente pensar, o nosso gargalo no censo docente e externar, assim, a nossa insatisfação com o IDD. Assim, acho que para a gente na FAO isso é bem claro. Ana Paula, muito obrigada pelas suas colocações. Eu acho que algumas delas refletem até desconfortos nossos também. Assim, acho que se você assistiu semana passada, você viu que até a professora Denise colocou esse desconforto para os diretores do INEP lá. As suas perguntas eu vou dividir, porque eu acho que a primeira o Danilo pode pegar, a segunda eu acho que eu passo para o Guilherme, e a terceira eu acho que eu passo para o Delano. Não sei se acho que essa é a melhor organização. Acho que eles sabem quais que eu estou falando no final das contas, né? Bom, se eu começo, quero saudar todo mundo aí, né? Sou Danilo, do Decanato de Graduação, estou procurador institucional e represento aqui a gestão do professor Mauro, que agora está lá no Consune, e deixo um abraço aí. Né? O DEG lida mais, né, com os coordenadores de curso, né? A professora Maria Cláudia, a professora Flaviana foram as responsáveis pelo nosso diálogo no ENAD do ano passado. Cumprimento também o professor Marcos Tadeu, que é o diretor que está aí, está bem escondido, mas ele está aí acompanhando. E eu gostei muito, professora Ana Paula, quero ser seu amigo, viu? Quero ser seu amigo porque é nesse tipo de pensamento que a gente tem que se apoiar quando a gente entende que todos os nossos recursos, agora mais limitados, eles vão ser condicionados a um projeto de avaliação, né, que a gente sabe que ainda está muito descompassado, né? Ele tem uma proposta boa, mas não está muito adequado ainda não. O prazo, né, e a previsão para o ENAD é em 2022, né, do ciclo 1. Eles vão ser avaliados junto com o ciclo 3, então ano que vem vocês terão ENAD, o ano civil, né, que vem vocês terão ENAD,
A gente está tendo esse primeiro ano com o pessoal do ano 2, mas a gente está super, assim, como é que é? Quem é o ingressante? É aquele do ano civil ou do ano acadêmico, né? Então, a gente passa por essa confusão. Essa é a primeira questão que eu consigo responder. A outra, sobre o IDD, fico feliz que vocês tenham visto, né, que esse DD ele é injusto, né? Ele é uma medida que equilibra os desiguais, mas na medida assim dos particulares com os públicos, né? Das instituições particulares, que o aluno entra com a nota bem mais baixa e ele não consegue tirar uma nota tão alta no exame do ENAD em si, né? Então ele tem uma nota do Enem mais baixa. Então eu vi aqui, né, a nota negativa do curso diurno, e eu fiz as contas aqui, tirando aquele extrato, né, decomposto, né, dos 400 cursos que em 2019 fizeram a prova, o curso de arquitetura da UNB, diurno, ele está em 58 e o noturno está em 61. Né? Então, é, basicamente é isso, é o IDD. Nossas instâncias coletivas, né? Então, nossos coletivos, o Fórum de Procuradores Institucionais, o Fórum de Pró-Reitores de Graduação, a gente, e a Andifes, né? Nós estamos todos entrando com ações também, né? Representação junto com o Ministério para que ele reformule o peso desse indicador. Então, assim, nós não estamos parados, mas a gente não pode negligenciar ele também. E a outra parte, né? Que a gente consegue mexer, que é o questionário do estudante, né, que é esse a gente consegue mobilizar. A gente tem um projeto que é mudar a percepção do estudante por aquilo que ele está vendo. Né? A gente não quer que ele minta, mas também não quer que ele seja injusto, né? Porque aí ele está colocando em xeque, né, a formação dele, o mercado de trabalho. A gente consegue fazer isso. E uma coisa que a gente perdeu muito, né, e que valoriza isso, é a nossa possibilidade, nossa capacidade de comunicar todas as nossas ações. Professor desenvolveu um site, está aqui. Professor realizou isso, a gente publica. Ah, um prêmio disso, está aqui. Um aluno recebeu um prêmio numa tese, está aqui. A gente conseguir valorizar toda a nossa experiência, que para nós parece óbvio. Ah, isso é óbvio, né? Projeto de sucesso. Não, não é óbvio para aquele estudante que está no final do semestre e não está conseguindo mais enxergar a instituição que ele estudou, que ele escolheu para estudar. O item 41, professora, que é da avaliação do coordenador, ele está no questionário do estudante, né? Eu não me lembro aqui se ele entra ou não no questionário, na nota, né, do corpo docente do corpo discente sobre infraestrutura, organização didático-pedagógica e infraestrutura e oportunidades de ampliação, mas ele também tem um correlato, né, que é uma das questões daquele questionário de avaliação que é aplicado na visita em loco, ele vem especificamente com relação a isso, que eu acredito que foi o que o professor Delano falou, olha, não é mais só dizer assim, o coordenador atua 8 horas aqui, né, tá o suficiente, mas vai ser exigido, está sendo exigido no instrumento de 2017, que é esse vigente, um plano de atuação do coordenador, que ele deve ser aprovado no colegiado. Um instrumento de controle se essa coordenação está sendo efetiva. Por exemplo, um relatório parcial no meio da gestão que, olha, esse ano a coordenação pretende fazer isso. Um instrumento de avaliação, né? Então, montou-se uma comissão para avaliar a atuação desse coordenador. Assim também é com o colegiado, também é com o núcleo docente estruturante, não é apenas igual no ano de 2013, eu que acompanhei a visita aí da FAO, o professor Ricardo Trevisan esteve à frente, né? Também foi super rápido, assim, a gente mal entregou o questionário 2, a visita já veio na sequência, e a gente conseguiu, né, lutar aí para conseguir essa documentação que comprovasse. Então, não bastava, por exemplo, uma ata de reunião da criação do curso com 100 vagas noturno, 80 vagas noturno. Por que 80? Tem algum relatório, algum estudo sobre essas? Então, assim, a gente nunca pensou nisso, né? Qual que é a efetividade de atuação do NDE? Está aqui as atas de reunião. Não, mas não tem um planejamento? Agora, ele está muito mais documentável, né? Então, a gente prova através de documentos do que na gestão, nos formatos anteriores desse questionário, onde a gente tinha numérico nessa bibliografia. Por exemplo, a bibliografia básica tem que ser revisada pelo núcleo docente estruturante, que vai recomendar ao colegiado para se aprovar que aquela bibliografia está adequada, né? Que o professor possa utilizar. Olha como parece que burocratizou mais, mas assim, na verdade, eu penso que a gente já vai fazendo a gente já tem
como parte da nossa atuação institucional, esse tipo, a gente só não documenta, porque a gente acha que isso é muito óbvio, né? Também. O curso tirou nota 3, nós recorremos desse curso, foi feito 25 páginas, eu achei aqui o recurso, né, com 25 páginas, questão a questão que a gente foi injustiçado, e a CTAA, que é a instância que avalia o recurso, ela mudou, né, essa avaliação para o conceito 4. Então, eu tenho aqui, localizei o número do processo, por isso que eu estou falando com tanta propriedade, né? Recorremos, né? E o conceito do curso ficou 4. Esta visita, gente, só aconteceu porque o curso, ele foi criado recentemente, ele passou por um reconhecimento, que é um ato regulatório. A partir dali, ele passa por ciclos de renovação de reconhecimento, que é dada pelo ENAD, né? Então, agora ele entra no ciclo do ENAD. A visita em loco, ela é facultativa para o curso que tira 3 e 2, e obrigatória para aquele que tira 1. Quando vocês estiverem preparados, fala, a gente quer mudar esse CC, que é o conceito de curso, que vem diante da visita em loco. O CPC também está 4, vocês sabem, né, do ano passado. Então, eu sei que vocês fizeram o dever de casa aí, compararam. Eu vi que tem instituições que tiraram nota 5, que eu nem sei onde é, quem são eles, né? Mais do que, inclusive, as federais. Então, a gente fica assim, achando que está errado aqui, né, na nossa atuação. Eu fico indignado com relação a isso. Quando vocês quiserem, vocês podem nos procurar, quer dizer, quando a gente estiver com tudo adequado, claro, né, projeto pedagógico redondo, porque eu não lembro do projeto pedagógico do Noturno ter passado mais uma vez lá no DEG, não, depois de 2013, quando a gente fez a revisão preparatória para a visita. Eu não lembro também do diurno, se está adequado aí. Se o diurno tem, pronto, porque ele, como ele sempre foi do ciclo avaliativo do ENAD, ele nunca precisou passar por uma visita do MEC, exceto lá em 1972, quando ele teve também o seu processo de reconhecimento. Acho que foi em 72, do diurno, não estou lembrado aqui. Mas é isso, né? Hoje, eu vou até colocar qual que é a dica aí das tecnologias. Vocês têm laboratórios, vocês têm 3 departamentos, né, programa de pós-graduação, a coordenação só para extensão, é o THA, né, o PRO e o TEC, né, vocês são divididos aí por unidades, ainda tem disciplinas que quem solta essa disciplina é a FAC, a FAO, desculpe. Tem disciplinas que são vinculadas à FAO porque os departamentos não assumem, né, essas disciplinas. Vamos lá, aí agora eu tenho a questão. Onde que no projeto pedagógico está dizendo que aquela disciplina de graduação usa aquele laboratório tecnológico? Não tem. Eu sei que não tem porque nenhum projeto tinha. Desde 2015, né, quando a gente começou a revisar os projetos pedagógicos, a gente falou, tá, vocês têm laboratório de ensino, de pesquisa, de serviço, mas qual é a disciplina que usa esse laboratório? Como que usa? Está descrito aonde isso? Não está. Né? Então, assim, essas tecnologias, mais do que a gente ter e dizer que temos laboratório de ponta, com equipamento de ponta, aí dizer como é que o curso utiliza realmente o tripé ensino, pesquisa e extensão. Tem uma coisa aí na FAO também que é muito valorizada, é a biblioteca setorial de vocês, que eu conheço. Mas o mezanino, infelizmente, não é acessível, né? Então, eu vi que ali... Aliás, o lado de cá todinho do ICC, se tiver um cadeirante que tem a aula em cima, ele tem que arrodear lá no meio do ICC, né? Porque aquele elevador da ala norte ali está quebrado, né? Para ele poder subir e ter a aula. Então, tem parte que a gente demanda um pouco mais de trabalho, mas tem outras partes, como o professor Delano ressaltou, né? Que um espaço reservado para um particular do coordenador com o estudante que queira. Que com uma aderite ali da prefeitura e uma ideia criativa de vocês, a gente constrói esse espaço ali num cantinho, né? Eu gosto muito aí de vocês, né, da arquitetura e urbanismo, né? Tenho muitos colegas professores que já fizeram parte da gestão do DEG, né? A professora Cláudia Garcia já esteve lá no decanato. E, nossa, tem muitos coordenadores que passam. O professor Sanches, né? Que era o diretor naquela época, acho que lembro bem. E a gente tem um setor no DEG que é o de revisão de projetos pedagógicos, né? Que é a coordenação pedagógica, chama CAEG. É a que eu faço parte, né? E a gente oferece todo um suporte, inclusive com templates, né? De manual, quer dizer, regulamento de estágio, como é que funciona? Regulamento de NDE, regulamento de TCC, regulamento de... A gente tem os regulamentos todos, sabe?
de extensão, como é que vai funcionar? Porque, assim, isso faz parte agora, né? 10% dos cursos vão ter que ter a extensão ali e vamos ter que dizer como é que isso vai ser aplicado. Regulamento de atividades complementares, além, né, da estrutura em si, né, do próprio projeto pedagógico, perfil do egresso, né, que acompanha as diretrizes curriculares. Eu acho que eu consegui responder todas, menos a do professor, né? Quase. Essa daí acho que o Guilherme que pode responder. Bom, boa tarde a todos. Com relação ao Censo da Educação Superior, né? O que acontece? A DAI, né, Diretoria de Avaliação e Promoções Gerenciais, que é responsável por toda essa parte do censo, e a gente que informa nossos alunos, nossos professores, nossos técnicos, todo mundo. Em especial os alunos e os docentes, a gente tem que informar individualmente. Então, cada aluno, como é que foi o histórico dele, né, o que ele fez, por onde ele passou, quando ele começou, quando ele terminou, tudo dele, do perfil, tanto acadêmico quanto pessoal, né? Para os professores acontece o mesmo, a gente forma o professor, o perfil do pessoal do professor e os vínculos que o professor tem. Aí é aí que chega essa questão de parecer estar errado, né? Anteriormente, a gente informava todos os. Como a vinculação não é por curso, a vinculação é só do professor, né? Do professor ao curso. Então, se o professor atuou em diversas unidades por meio de algumas matérias, por exemplo, Introdução à Economia, né? É uma matéria que é bem espalhada, né? Diversas unidades têm que fazer, diversos cursos têm que fazer. Então, aqueles professores, todos os professores que dão Introdução à Economia, eles vão estar ligados também ao curso de Economia, se aquela matéria for do fluxo do aluno. Então, por isso que diversos professores que aparecem em um determinado curso, na verdade, não estão lotados diretamente na unidade, mas sim eles fazem parte, deram alguma matéria que faz parte do fluxo de um dos cursos. Então, por isso que tem essa complicação. E isso já foi bem pior. Acho que o Danilo acompanhou isso há alguns anos atrás, que, na verdade, a gente inseria não só não filtrava apenas pelo fluxo, mas filtrava por todas as disciplinas que um determinado curso faz. Então, tanto optativa quanto módulo livre, tudo entrava como curso, né, dos professores. Então, acabava que o UNB parecia ter 10 mil professores, 15 mil professores, sabe? Quando, na verdade, não era esse o caso. Então, a gente tinha também tinha um problema ainda maior, né? Dessa questão de vinculação. Identificamos isso, conversamos, fomos lá no INEP conversar, até com a ex-presidente aqui da CPA, a professora Cláudia Gribowski, ela que estava na época lá no INEP. Então, a gente mostrou essa situação, viu que não era, né? Não era o ideal aquilo que a gente estava superestimando os nossos professores, né? Os vínculos estavam errados. Então, a gente conseguiu fazer esse filtro apenas para as disciplinas do fluxo de cada curso. Ainda assim, vai ter esses casos de professores que dão uma determinada disciplina, que está no fluxo do curso, né? E que, na verdade, não são da unidade ou não são exatamente do curso. Então, por isso que acontece essa. Por conta da metodologia, né? O censo não pede para a gente onde que o professor está. Ele pede os vínculos, essa vinculação aos cursos. Então, por isso dessa confusão. E um outro ponto também, nos nossos indicadores, o que é considerado, né, dos professores? São os vínculos de efetivo, os vínculos de substituto e os vínculos de visitante. Os voluntários não entram em nenhuma das nossas contas, então, assim, podem ficar tranquilos com relação a contratar, né, ter mais voluntários, porque só os que são efetivamente pagos que podem entrar em todos os cálculos, né? Mas foi por isso que eu chamei a atenção, por exemplo, que às vezes você não tem controle sobre isso, porque às vezes, por exemplo, a arquitetura deve ter algumas disciplinas que talvez a FT a oferta. Se eles contratarem alguém que tem uma titulação inferior, vocês não têm controle sobre isso. Esse é o problema. Uhum. Não, é exatamente isso que eu acabei de anotar, né? Então, o nosso gargalo provavelmente está nas disciplinas externas, né?
Tá. E por isso também dessa toda movimentação agora com essa comissão de indicadores, né, que vocês até já fizeram o plano de melhoria de vocês, que a gente recebeu, de tentar fazer esse filtro, de ter, né, professores apenas com doutorado, né, na medida do possível, porque professores de outra unidade influem em todas as unidades, por causa desses critérios, dessa metodologia que o INEP adota. Mas isso é um pedido que a gente está fazendo para todo mundo, porque, assim, no final das contas, afeta vocês, afeta eles, assim, eu achei ótimo exemplo que o Guilherme deu, porque é uma disciplina, por exemplo, a introdução à economia, eu sou da economia, então eu posso falar bastante sobre ela, é uma disciplina que é obrigatória para 30 cursos. Então, você imagina que, sim, se colocar mestre lá, pronto, afetou o CPC da universidade inteira, praticamente, no final das contas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Algumas unidades têm que ser muito cuidadosas na hora de escolher os seus professores dessa forma, certo? Alguém abriu um whiteboard aí. Foi o Marcos Tadeu. Ele até o próximo. O Delano ainda tem mais alguma coisa que gostaria de comentar em alguma das questões que a professora Ana Paula trouxe? Antes de eu passar a palavra para o professor Marcos Tadeu? Só para finalizar. Tá mudo. Tá mudo. Tá mudo. Então, deixa eu aproveitar, gente, para pedir desculpa. Eu acho que eu confundi o professor Mauro pelo professor Diego, viu? Se eu falei isso no início, para registrar aqui. Pra você ver como é que tá a cabeça de sexta-feira da criatura. É a idade, Danilo. Semana de feriado, exatamente. Sexta-feira, véspera de feriado. Talvez eu ainda esteja lá no feriado. Feriado Talvez. nem passou, Danilo. Não é nem véspera, não. Já Pois passou, é. infelizmente. Deixa o abraço, ainda deixa o abraço errado da pessoa, gente. Que coisa. Deixa um abraço para todo mundo que aí vale. Tá valendo para todo mundo. Gente, voltou aqui. Professora, só para finalizar aqui a questão do curso, o Danilo já corrigiu, né? A gente tem acesso ao relatório. Vou para mim de novo. Travou de novo? Voltou? Voltou, agora voltou. Então, a gente trabalhou com relatório, né? Por isso a nota 3, não trabalhou com recurso, né? Então, por isso a diferença. Com relação ao TCC, o comentário é feito em 2 momentos no relatório de vocês. Ele é feito na avaliação curricular, tá certo? E é feito no item TCC também. Nos 2 pontos, o que eles colocam é o seguinte, por isso que a gente botou lá como questão, que coloca lá que, segundo vocês, no PPC de vocês colocam que pode ser desenvolvido um trabalho teórico conceitual. Nas diretrizes curriculares, ele fala que pode ter, além desse trabalho teórico, um trabalho de formação profissional com atividade de integração de conhecimento, um projeto, alguma coisa. Ele pode desenvolver outra coisa que não seja só o trabalho teórico conceitual. Como apareceu 2 vezes, em 2 momentos diferentes do relatório, a gente colocou como destaque. Por isso, a nota nem é ruim, é uma nota 4, mas apareceu em 2 momentos o comentário sobre o TCC. Aí por isso a gente destacou, porque é uma correção boba, na verdade, de PPC, tá certo? Obrigada. Bom, eu passo a palavra agora ao professor Marcos Tadeu. Desculpa, professora, a senhora quer complementar alguma coisa? Eu ia só comentar rapidamente, assim, agradecer as considerações, assim, foram muito esclarecedoras, assim, dessas dúvidas que a gente teve, né, ao longo dessa nossa proposta, na proposta do plano de indicadores, né, de melhoria. Para mim ainda é esquisito essa coisa do TCC, porque na verdade a FAO não permite TCC teórico, né? É uma das discussões que a gente tem, inclusive, dentro do nosso departamento. O professor Pedro Paulo aqui é do mesmo departamento que eu, então é uma discussão que a gente tem muito forte, na verdade. Então, enfim, para mim ainda é uma dúvida, mas acho que não é necessariamente essa instância que nós estamos aqui a discussão disso, é uma discussão realmente de NDE, etc. Então, eu agradeço muito e Danila, eu quero ser sua amiga também. Eu tenho muitas questões e com certeza eu tenho alguns pontos que vou ter que recorrer para você também, tá? Muito obrigada, gente. Marcos, desculpa ter Eu vou lhe passar, professora, o relatório do que os alunos responderam, né? Por favor. Junto, o do diurno e noturno estão juntos, né? Porque eles avaliam como área, né, de avaliação, mas eu lhe mando e ainda comparo essas respostas com as outras do Brasil. Perfeito, muito Mando obrigada. agora. Muito obrigada. Professor Marcos, desculpa a demora, então. Oi, tá me ouvindo? Só um minutinho aqui. Eu peço desculpas, é que eu estou tendo que acompanhar a reunião do Consune também. Estão me vendo?
então eu estou ligado no celular e no computador ao mesmo tempo. Eu queria rapidamente só cumprimentar a todos, agradecer pela oportunidade. Durante nosso processo de formulação do plano, né, que acabamos de fazer, e nesse sentido eu quero reconhecer o trabalho da professora Ana Clara, da professora Maria Cláudia e dos outros colegas do colegiado de graduação e os demais professores que ajudaram sobre o trabalho que foi para elaborar esse plano, né? E, bom, dito isso, eu queria observar, eu acho que na apresentação que foi feita, teve uma mudança de mais de uma coluna. Um dos aspectos que apareceu, e isso a professora também, a Ana Paula, mostrou nas nossas reuniões, é o desempenho da nossa nota de infraestrutura, que acho que ficou 0,83, se eu não me engano, para o noturno. Isso tem uma explicação, né? Obviamente, a faculdade, o nosso espaço nunca recebeu uma reforma, então a gente vai paulatinamente tentando aprimorar os espaços, mas isso é bem complicado ainda. E, especificamente no curso noturno, a gente tem tido um problema de atendimento de pessoal, então talvez a observação dos alunos sobre essa deficiência do atendimento venha também sobre essa insuficiência da atuação da secretaria no período noturno. Então, é algo que eu acho que a gente precisaria... É bom conhecer, né, esses comentários, justamente para poder até revisar o nosso plano que a gente colocou, tentou colocar metas de médio e longo prazo também, mas para tentar perceber melhor quais são os pontos na percepção dos nossos alunos, onde é que está mais falho, e a gente poder atuar. Com relação a os processos de avaliação, né, eu não vou comentar muitas coisas, porque está sendo gravado, mas eu estou fazendo parte da CTA, como justamente um dos pareceristas da área de engenharia, construção, e agora não lembro outra parte, que avalia inclusive cursos de arquitetura. E eu acho que para a Universidade de Brasília como um todo, e o que eu vejo em alguns processos que eu relato, é que há uma técnica de redigir o relatório, entendeu? Há um modelo mais bem sucedido do que o outro. Então, e os avaliadores também, eu acho que quanto mais deixar o material disponível e, digamos assim, inequívoco para a avaliação de cada quesito, mais adequado para a avaliação em loco e, no caso de um recurso, a avaliação dos pareceristas na CTA, né? Outro risco que existe ainda também dentro dos processos de recurso é a questão dos documentos que são apresentados no momento da visita e aqueles que podem, assim, que ficam disponíveis ou registrados para o momento do recurso, né? Que em muitas situações os recursos não são aceitos por, digamos assim, por não se ter certeza que determinados documentos estavam de fato disponíveis para os avaliadores no momento da visita. Então, eu acho que em termos institucionais, eu acho que a gente precisa se preparar para essa burocracia, porque se tiver digamos assim, uma diretriz mais ou menos padronizada de modelo de documento, de orientação de como preencher, isso auxiliaria todos os cursos a se prepararem para esses processos avaliativos e essas visitas, né? Justamente para evitar que caia em algum erro, qualidade na redação dos documentos. Então, isso, eu acho que a própria CPA ou outras instâncias podem, talvez, pensar em instrumentos que ajudem, né, nesses processos que vão vir para os cursos que já vão passar por avaliações e no futuro ir aprimorando. E, de fato, uma observação importante, né, na relação do atingimento dos conceitos mais altos, realmente a comissão olha, principalmente nos cursos que estão em reconhecimento, a questão do planejado e, de fato, o que foi executado, né? Então, aquele rebatimento não é suficiente prometer, tem que mostrar que prometeu, executou e está revisando, normalmente, para se ter um resultado melhor dentro dos indicadores. Então é isso, é um processo trabalhoso, eu acho que a comunidade da Faculdade de Arquitetura está empenhada em melhorar,
Nós estamos em processo de tentativa de revisão do nosso currículo, né, de renovar ele diante das novidades e até outras demandas que existem na formação, e isso deve vir futuramente no resultado de, digamos assim, formalização do nosso PPC. Né? Então era isso, sendo bem breve, que eu tenho que voltar para o Consune. Agradeço novamente e cumprimento a todos. Obrigado. Eu agradeço a sua intervenção, professor, até, e desculpa pela sobreposição de reuniões, assim, é até uma honra receber a sua presença, assim, mesmo com a dificuldade de ter que estar deslocado, assim, dessa forma. Bom, alguém quer fazer algum comentário? Danilo, talvez? Muito importante, mais do que a gente receber a avaliação, é a gente também colocar a nossa representação nesses espaços, gente. Como o professor fez, a gente tem um Banco Nacional de Itens, acho que eles estão pagando R$300 por questão que o professor elabora. Eles fazem o treinamento, né? Existe uma equipe, uma ciência por trás dessas métricas. Tem o banco de avaliadores, tem o Bases, né? Então, assim, são editais de fluxo contínuo e o INEP precisa, né, desse olhar. Né? Às vezes a gente é avaliado por um avaliador de instituição particular, porque não tem avaliador na área. E isso é terrível, porque ele chega passando o dedo, assim, e a gente olha como se isso fizesse diferença no currículo de vocês, ou na capacidade, né, nos laboratórios. Né? Ele fala, nossa, tem empoeirado aqui, né? Aí eu olho e falo, ô, gente, muito, muito humano, né? Isso, né? Nossa, isso aqui esse piso é assim, né? Desse jeito. Aí eu falo, não, né? E olha que quem já conhece a UNB de antigo, professor, sabe como é que eram essas carteiras antigamente aí do ICC, né? Como é que era a nossa... Melhorou muito, mas assim, para a gente é natural, né? A gente não... E o aluno, quando ele entra aqui, ele não vê que isso é melhoria, não, né? Era terrível, a gente reconhece. Obrigado, professor. Quero ser seu amigo também, viu? Para ter contatos lá na CT. Bom que aqui Ver como é que funciona isso por dentro. Ai, ai. Mas... Pode começar. Não, pode falar, por favor. Não, eu quero ser amigo também do Danilo. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Bom, eu acho que, de qualquer forma, eu acho que as questões da professora Ana Paula foram elas foram bem profundas e transversais, eu acho que a tudo. De qualquer forma, nós nos colocamos à disposição, assim, tanto a equipe do Guilherme, lá no DPO, quanto a equipe do Danilo, no DEG, como nós da CPA mesmo, a gente atua, assim, de forma bastante próxima aos dois decanatos, exatamente para que esse contato, assim, como a gente tá brincando aqui, quero ser seu amigo, mas no final das contas a ideia é exatamente essa. O propósito dessas reuniões é exatamente aproximar as unidades para que as informações, o trabalho que vocês fazem no NDE, que vocês fazem nas unidades, seja complementado com o trabalho que é feito por essas equipes, por esses servidores nos decanatos, para que no final das contas a gente tenha um resultado de avaliação como um todo para a universidade melhor, certo? Então, assim, a gente se coloca aqui de qualquer forma à disposição. Depois a gente vai mandar para vocês o link dessa reunião, né, no YouTube e os arquivos também apresentados. E aí, de qualquer forma, se vocês quiserem mais informações, é só entrar em contato, seja com o Guilherme, seja com o Danilo, que eles também disponibilizam mais informações sobre a unidade de vocês e os cursos, tanto noturno quanto diurno. E eu vou parar a gravação agora, então, e agradecer a presença.